E aí, galera? Mas eu ainda sei. E aí, galera? Tchau. Let me move this. I love babies. I love baby dedications. Eu amo bebês, eu amo dedicação de bebês. Man, something about babies, they bring so much joy. Algo sobre bebês, eles trazem muita alegria. Last year, at the beginning of the year, we went through the book Song of Solomon. O ano passado, já no final do ano, nós estudamos, o Cantares. And it's a book of romance and love. O livro de Cantares é um livro de romance, de amor. It can get pretty steamy. E aí pode ficar assim bem caloroso, né? Bem quente. And apparently people were listening at our church. Então parece que algumas pessoas estavam ouvindo bem atentamente esse estudo. Because since then we have had 20 babies at Horizon since we went through that book. Porque desde que nós estudamos o livro de Cantares, nós passamos a ter cerca de 22 bebês. So you want to have church growth? Teach the Song of Solomon. Então, se você quer que a sua igreja cresça, ensine o livro de Cantares. Well, been super blessed by the conference. Eu tenho sido super abençoado com essa conferência. I'm one of those people I wish I could meet everybody and learn everybody's name. Eu sou do tipo de pessoa que eu gostaria de conhecer todo mundo e aprender o nome de todo mundo. But whether we know each other's name or not, we're brothers and sisters. Amen? Mas sabendo ou não o nome um do outro, nós somos todos irmãos e irmãs. Amém? And tonight at 6 o'clock, Jesse and I we're gonna head to the airport and head back to Virginia. Essa noite eu e o Jesse nós vamos vamos para o aeroporto e voltarmos para a Virgínia. And it's always one of those things you wonder, will I ever see these people again? E aí você sempre se pergunta nesse momento, será que eu vou voltar a ver essas pessoas novamente? We'll definitely see each other in eternity. Certamente nós nos veremos na eternidade. But I'm selfish and I pray that we get to see each other again here. Mas eu sou egoísta e eu amaria poder vê-los novamente aqui. And so this is not lip service. If you're ever in Virginia, então isso daqui não é da boca para fora. Se você qualquer momento passar pelo estado da Virgínia, you contact Celso and get my number and come see us. Você entra em contato com o Celso, pega o meu número e venha me visitar. And should the Lord tarry, e se o Senhor demorar a voltar, I hope to come back to Brazil again. Eu espero voltar para o Brasil novamente. Amen. Amém. I do have a question. E eu tenho uma pergunta. It's not spiritual. Não é espiritual. It has nothing to do with the Bible. Não tem nada a ver com a Bíblia. Who is the greatest football player ever? Quem é o maior jogador de futebol? Pelé? Okay, Ramon, did you hear that? Ramon? Ramon, você ouviu bem isso? Guys, I thought that you treated Ramon very kindly, considering he's from Argentina. Olha, na verdade, eu achei que vocês trataram o pastor Ramon com muito bem, né? Considerando que ele é argentino. Very kindly. Então vocês foram muito gentis com ele. I do want to point, Corey, can you stand up? Eu quero pedir para o Corey se levantar. Corey representing, guys. Let's give Corey. Yeah! Vamos, salva de palmas que o Corey está representando a galera ali, ó. I want to share one verse that also has nothing to do with my topic today. It's just a verse the Lord put on my heart for all of us. Eu gostaria de compartilhar um versículo que o Senhor colocou no meu coração para todos nós. Não tem a ver com o tópico que eu vou ensinar agora. It's Psalm 133, verse 1. Mas é o Salmo 133, versículo 1. You might be able to just read it up there. Yeah. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Guys, we're all different, aren't we? Pessoal, nós somos todos diferentes, não é verdade? But we're all united in Christ. Mas todos nós estamos unidos em Cristo. There is no time for division. Não há tempo para divisões. There is no time to be bitter or angry with one another. Não há tempo para estarmos amargurados uns com os outros. And I love to see what the Lord is doing here. E eu amo ver o que o Senhor está fazendo aqui. But our enemy, the devil, is not happy about this. Mas o nosso inimigo, o diabo, ele não está feliz com isso. And he's going to want to divide us. E ele vai querer nos dividir. He's going to want us to be jealous of one another. Ele vai querer que tenhamos inveja uns dos outros. He's going to want our pride to well up.
Ele vai querer que o nosso orgulho grite mais alto. Let's not let it happen. Não vamos deixar isso acontecer. Let's dwell together in unity. Vamos permanecer unidos. There's nothing the devil loves more when the world sees a church that is divided. Não há nada mais que o diabo queira ver, né? Quando o mundo olha uma igreja dividida. Our petty differences, they're petty. Our minor differences. As nossas mentes são diferentes, pensamos de forma diferente. In the big scheme of eternity, they don't matter. Mas à luz da eternidade isso não importa, What matters is our unity in Christ. porque o que importa é a nossa unidade em Cristo. Amen? Amém? Amen? Amém? Amen. Glória a Deus. Well, I said I really like babies. Mas eu ainda amo crianças. I want to show a picture. E eu quero mostrar uma foto. That's my granddaughter. Essa é a minha netinha. Jane has captured my heart. Jamie, o nome dela é Jamie. Ela capturou meu coração. She's 8 months old. Ela tem 8 meses. And I can't believe I'm old enough to be a grandpa. E eu não posso acreditar que eu já sou tão velho assim para ser avô. I'm like, how did that happen? Como que isso aconteceu, hein? I don't know. Eu não sei. But ever since Jane's been born, Mas desde que a Jamie nasceu, my wife and I, we pray over her that all the days of her life she would follow Jesus. eu e minha esposa oramos por ela para que todos os dias de sua vida ela possa seguir Jesus. I find myself stopping by my daughter and son-in-law's house often. Eu me encontro na casa, né, da minha filha e do meu genro frequentemente. And it's because of Jane. Mas é por causa dela. I love my daughter. Eu amo a minha filha. In fact, 2 weeks ago she said, Dad, just acknowledge that I'm in the room. Então, há 2 semanas atrás eu ouvi isso da minha filha. Pai, pelo menos reconhece que eu tô no mesmo cômodo que você. So I walk in the room and I say, Hi, Hannah, where's Jane? Porque eu entro geralmente na casa dela e eu falo assim, oi, Ana, cadê a Jamie? For all of our children, Então, por todos os nossos filhos, for all of our por grandchildren, todos os nossos netos. the days ahead are dark, Os dias adiante são escuros, but there's hope, mas há esperança. and it's Jesus Christ. E ela está em Jesus Cristo. Amen? Amém? Jane needs us. Jamie? Jane. A Jane precisa de nós. She needs Jesus, Ela precisa de Jesus. but we're the light that's going to shine into her life. Mas nós somos a luz que vai brilhar na vida dela. We're the ones that are going to teach her about the love of Christ. Nós somos aqueles que vão ensiná-la sobre o amor de Cristo. And I'm going to go out on a limb. Every one of us in here E eu quero dizer para cada um que está aqui, are going to get an opportunity to influence a child's life. nós devemos ter a oportunidade de influenciar a vida de uma criança. Jane is the future of the church, A Jane é o futuro da igreja. and she's looking at us E ela está olhando para nós, to see how we love Christ, para ver como nós amamos a Cristo, how we trust Christ, como nós confiamos em Cristo, how we obey Christ, como nós obedecemos a and how Cristo we share the love of Jesus with the world around e us. como nós compartilhamos o amor de Jesus com o mundo à nossa volta. So the topic I've been given today is evangelism in the church. Então, o tópico que eu recebi para compartilhar essa manhã é uma igreja que anuncia, que tem paixão por evangelizar. Celso, will you pray for us? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra e obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, Deus. Nos ajude a remir o tempo, Senhor. E hoje, Deus, nesse momento, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos lidere, Deus. Abra nosso entendimento, os nossos corações, Senhor, para que a gente possa absorver a Tua palavra, Deus. Que ela caia como chuva em terra seca, Senhor. Que ela possa produzir fruto e vida em nossas vidas, Senhor. E mexe conosco. Não nos deixa, Senhor, sair daqui do mesmo modo que chegamos, Senhor. Continua, Deus. Continua a regar e fazer crescer, Deus, essa nossa paixão por Ti, Deus. E por esse chamado que o Senhor nos deu. Queremos fazer diferença nesse mundo, Deus. Então nos usa, Deus. Eu oro, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo de uma maneira incrível, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amen.
Well, I'm going to ask a question. Just have maybe a couple of you answer if you're up for it. Eu vou fazer uma pergunta e talvez tenha mais de uma resposta. Vamos ver. What are some things that keep us from sharing our faith? Quais são as coisas que nos impedem de compartilharmos a nossa fé? Way back there? Shame. Shame. Absolutely. Certamente, verdade. Do you want to add to that? O que você adicionaria além de vergonha? Ashamed of what? Vergonha do quê? Sometimes we have friends, they don't believe in Jesus and they can mock us. Yeah. Boy, that's a very true and honest answer. Cara, essa é uma resposta verdadeira e honesta. We're afraid to be mocked, Nós temos medo de sermos zombados. not just by strangers, but by friends. Não só por estranhos, mas também por amigos. What else? Que mais? Selfishness. It's a big one. Essa é grande. Selfish of our time, selfish of our resources. É egoísmo, né, com o nosso tempo, com os nossos recursos. Big one. Any Grande. others? Alguma outra? Laziness. Laziness, apathy. Apatia. Uhum. Let somebody else do it. Deixa que outros façam. I'm going to just lay by the pool, lay by the beach, Eu vou ficar ali na piscina ou lá na praia. and suffer for Jesus. Eu vou sofrer lá por Jesus. We laugh, but I dream about that. A gente ri, vocês riem, mas eu sonho com isso, tá? It's a very real one. Mas é muito real isso. One more? Uma mais. Fear. Boy, that's a biggie. Essa também é grande. Fear of what? Medo do quê? To be ashamed. Yeah. To not have the answer. For the answers for the questions they can make. How many of you have experienced that? You're just afraid you won't have the answer. Quantos aqui já experimentaram isso? Ter medo de não ter as respostas. You don't know the answer. Você não sabe as respostas. All of those are probably at the top. Those are probably the top 4 answers that you guys just gave. Essas 4 respostas que vocês deram provavelmente estão no topo, né, das mais Ashamed, vergonha, selfishness, egoísmo, laziness, preguiça and fear. e medo. Those paralyze our heart Essas são as coisas que paralisam o nosso coração from sharing the greatest news of all. e nos impedem de compartilhar a maior notícia de todas. And yet every single one of us are here today E ainda assim, cada um de nós está aqui hoje because of men and women who weren't afraid, por causa de homens e mulheres que não tiveram who medo, weren't lazy, que não foram preguiçosos, who weren't selfish, que não foram egoístas, who weren't afraid to be mocked. que não tiveram medo de serem zombados They suffered great persecution e que sofreram grande perseguição for the love of Christ to Por- reach the world. por amor a Cristo para alcançar o mundo. We are not here because of lazy people. Nós não estamos aqui por causa de pessoas We're preguiçosas. not here because of those who were ashamed. Nós não estamos aqui por causa daqueles que tiveram We're vergonha. not here because of those who were selfish. Nós não estamos aqui por causa daqueles que são We're egoístas. not here because of those who were fearful. E nós não estamos aqui por causa daqueles que tiveram medo. There's a world out there that needs Jesus. Há um mundo lá fora que precisa de Jesus. And the world is not going to tell them about the love of Christ. E o mundo não vai contar para essas pessoas sobre o amor de Cristo. God is looking to Christians to tell the world about the love of Christ. Deus está procurando entre os cristãos para que contem ao mundo sobre o amor de Cristo. So I want to go over a couple verses real quick. Eu quero ler com vocês alguns versículos rapidamente. And it looks like with our time we're going to spill over into lunch. E parece que pelo tempo nós vamos pegar o tempo do almoço. Let's pray that the Lord just calms our hunger, Então vamos orar para que o Senhor acalme a nossa fome, but increases our hunger for His word. mas aumente a nossa fome pela sua palavra. Just a few verses here. Alguns versículos aqui. Matthew 4:19. Mateus 4:11. Oh, perdão, 19. Mateus 4:19. You read it. Eu vou ler.
Mateus 4,19 diz assim: E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. All of us have been asked by Jesus to come and follow him. Todos nós ouvimos de Jesus: venham e me sigam. Amen? Amém? Okay, Matthew 28, verse 19. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We've been called to come, to follow, to go. Então nós somos chamados a vir, a seguir e a ir. Not to come, sit, and relax. Não a vir, sentar e relaxar. Come, follow, and go. Mas venham, sigam e vão. Acts 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8 diz aqui: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Come, follow, go, be my witnesses. Então venha, siga, vão e façam discípulos, sejam minhas testemunhas. Now, I don't know your story, Então eu não sei a sua história, but I know mine. eu conheço a minha. And I'm standing here today as a lover of Jesus Christ because men and women, strangers, people I never knew, entered into my life and shared the love of Christ with me. Mas eu estou aqui de pé diante de vocês hoje porque homens e mulheres que eu não conhecia, estranhos à minha vida, chegaram a mim e me falaram do amor de Cristo. I can share probably 10, 11, 12 stories where I can remember people actually entering into my life when I couldn't have been any further from Jesus. Eu posso contar 10 ou 11 histórias de pessoas que vieram até a minha vida quando eu não conhecia Jesus. Turn to Romans 10, verse 14 and 15. Romanos 10, Romans 10, verse 14 and 15. versículos 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. I love these verses. Eu amo esses versículos. How beautiful are the feet of those who bring good news. Quão belos são os pés daqueles que trazem boas notícias. Everybody look down at your feet. Todo mundo olha para o seu próprio pé. Don't be afraid. Just look down Não at your tenha feet. medo, olhe para o seu pé. If you don't like how your feet look at them anyway. Se você não gosta do seu pé, olha para ele assim mesmo. You might not think you have beautiful feet, Talvez você ache que você não tem pés muito bonitos, but he does. mas o Senhor acha que sim. And he thinks they're beautiful if they bring good news. O Senhor acha seus pés lindos se eles estão dispostos a levar boas I notícias. mean, in actuality, some of you have ugly feet, Na verdade, eu sei, a maioria tem pé feio mesmo. but the Lord thinks they're beautiful. Mas o Senhor os vê como lindos. Amen? Amém? But he thinks they're beautiful if they bring good news. Ele acha que seus pés são lindos porque eles podem levar as boas novas. Now, in the Bible, the word evangelist occurs 3 times. Na Bíblia, a palavra evangelismo, ela ocorre 3 vezes. We're not going to read the first 2 places, but the first 2 places you'll find them is in Ephesians 4:11. Nós não vamos ler nos 2 lugares que aparecem, né? Eles aparecem em Efésios 4:11 And then in 2 Timothy chapter 4, verse 5 through 7. e 2 Timóteo, capítulo 2 Timothy chapter 4, capítulo 4, verse 5 through 7. versículos de 5 a 7. And in both of those scriptures, the Lord is telling us he's given some as evangelists, E em ambas essas passagens, o Senhor está falando que Ele nos dá evangelistas. and in 2 Timothy chapter 4, Em 2 Timóteo capítulo 4,
Paul is encouraging Timothy to do the work of an evangelist. Paulo encoraja Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista. Now, what does it mean to be an evangelist? Mas o que significa ser um evangelista? All it means is to preach and spread the gospel, Significa pregar e espalhar o evangelho, to share the good news publicly compartilhar as boas novas publicamente and through personal witness. e testemunhar de forma pessoal. Come, go, and be my witness. Venha, vá, me siga, vá e seja minha testemunha. Now, one of the answers we gave is we don't know enough about the Bible. Uma das respostas que eu ouvi é de que nós não conhecemos as respostas, todas as respostas sobre a Bíblia. We're afraid we don't know the answers. Nós temos medo de não saber as respostas. But if you know Jesus Christ, Mas se você conhece Jesus Cristo, you have a testimony. você tem um testemunho. You have everything you need to share with somebody about the love of Christ. Você tem tudo o que precisa para compartilhar com alguém sobre o amor de Cristo. Your story means something. A sua história, ela significa alguma coisa. You may not have the answers to everything in the Bible. Talvez você não tenha todas as respostas da Bíblia, But even in that, just simply say, I don't know, mas mesmo nisso você pode dizer eu não sei, but I'll find out. mas eu vou descobrir. Because you can always go and look for the answer. Porque você sempre pode procurar a resposta. But here's one thing nobody can ever argue with. Mas existe uma coisa que ninguém pode discutir a respeito: Your o testimony. seu testemunho. What Jesus Christ has done in your life. O que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Amen? Amém? Okay, the third place we find evangelists is in Acts 21, verse 8. Então, o terceiro lugar que encontramos a palavra evangelismo é no livro de Atos. 21, verse 8. Atos 21, versículo 8. Atos 21, 8. Yep. Atos 21, 8 diz: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. I love this verse. Eu amo esse versículo. We're told about Philip again, and the Bible has it written that Philip was an evangelist. Nós estamos ouvindo sobre Filipe novamente, e a Bíblia nos fala que Filipe era um evangelista. Until the Lord returns, Philip will always be known as the evangelist. E até o Senhor voltar, Filipe será conhecido como o evangelista. When the Holy Spirit was inspiring Luke to write the book of Acts, he said, write Philip the evangelist. Quando o Espírito Santo estava inspirando Lucas a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele disse a Lucas, olha, identifica Filipe, ele disse a Lucas, identifica Filipe como o evangelista. He had a life that clearly smelled like and shined for Jesus. Ele tinha uma vida que cheirava como Jesus. He had a life that clearly spoke about the love of Jesus. Ele tinha uma vida que falava sobre Jesus. In fact, so much so that forever he is known as a man that talked about Jesus. Tanto como ele é conhecido como o homem que é sobre Jesus. I don't know about you, but I want to be known as somebody who loves Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu também quero ser conhecido como uma pessoa que ama Jesus. Before I came to know Jesus, Antes de eu conhecer Jesus, I was known as a lot of bad things. eu era conhecido como um homem de muitas coisas ruins. And there are people still in my past that would still think those things about me. E há pessoas no meu passado que continuam pensando as mesmas coisas sobre mim. But I'm not worried about what man thinks about me anymore. I'm only concerned about what Jesus thinks about me. Mas eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam sobre mim. Agora meu coração quer ser ocupado com o que Jesus pensa de And mim. Philip's life was changed so much that all he wanted to do was tell people about Jesus. E a vida de Filipe, ela foi tão radicalmente transformada que tudo que interessava a ele era Jesus. There is nothing as important as a relationship with Jesus. E não existe nada mais importante do que um relacionamento com Jesus. Nothing. Nada. Amen? Amém? As Jane grows up, Assim como a Jane, que vai crescer. her parents, my daughter and my son-in-law, Seus pais, a minha filha, meu genro, myself and my wife,
eu, minha esposa, we're going to teach her about Jesus. nós vamos ensiná-la sobre Jesus. But there's going to be times where she's not with us or not with her parents. Mas haverão tempos em que ela não estará conosco nem com seus pais. She's going to be with brothers and sisters that are in the church. E ela vai estar com irmãos e irmãs ali da igreja. And I hope and pray that those hearts love Jesus like Philip and will tell her about Jesus. E eu oro, eu espero que esses corações sejam como o de Filipe, que vão falar para Jane sobre Jesus. If God was writing the Bible today, Se Deus estivesse escrevendo a Bíblia hoje, and he was putting your name in the Bible, e Ele estivesse citando seu nome ali na Bíblia, and describing you, e descrevendo você, what would it say, I wonder? o que estaria escrito sobre você? I wonder what it would say about me. Eu me pergunto o que estaria escrito sobre mim. If all it said was, Ronnie, well done, I would be quite content with that. Nossa, eu sei que naquele dia, quando eu ouvi muito bem, Ronnie, eu já vou estar feliz só com isso. God loves us. Deus nos ama. And he's asked us to love him with all our heart, soul, strength, and mind. E Ele nos pede para amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com And todo when o you're nosso in love ser. with somebody like that, E quando você ama alguém dessa forma, you can't help but talk about them. você não pode fazer outra coisa senão falar dessa pessoa. When you think about all that Jesus saved us from and saved us from doing, Quando você para pensar de onde Jesus te salvou and that he saved us for eternity, e que Ele te salvou para a eternidade, it should cause love to well up in our heart. isso deveria fazer com que o amor despertasse no nosso And coração. we should be excited to share with the world around us the hope that we have in our heart. Isso deveria nos fazer ficar empolgado para falar para todo mundo sobre essa nova vida que encheu o nosso coração. Are you ready to make a defense to everyone who asks you about the hope that is in you? Você está pronto para dar a resposta a todos que perguntarem qual a esperança que existe em você? You done? Oh. Because if you know Jesus, you have a hope. Porque se você conhece Jesus, você tem esperança. Amen? Amém? If you know Jesus, you have a hope. Se você conhece Jesus, você tem esperança. The greatest hope of all. A maior esperança The de creator todas. of the universe lives in your heart. É, o Criador de todo o universo, Ele mora hoje no teu coração. And that's not time to be ashamed. E não é hora de ter vergonha. It's not time to be lazy. Não é hora de ter preguiça. It's not time to be selfish. Não é hora de ser egoísta. It's not time to be afraid. Não é hora de ter medo. Greater is he who is for us than he who is against us. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Now, how do we know that Philip is an evangelist? Mas como sabemos que Filipe era um evangelista? Turn to Acts chapter 8. Atos, capítulo 8. We get a whole chapter of Philip. Nós temos um capítulo inteiro falando de Filipe. This man is on fire. Esse homem está fervoroso. Everywhere we see Philip, he's talking about Jesus. Em todo lugar que vemos vemos Felipe, ele está falando de Jesus. You ask him what he wants for breakfast, he's saying Se Jesus. você pergunta, Felipe, o que você quer para o café da manhã? Ele vai falar Jesus. You ask him who the greatest football player ever is, and he says Jesus. Você pergunta quem é o maior jogador de futebol de todo mundo? Ele vai responder Jesus. Everything he talks about is Jesus. Tudo que esse homem fala é Jesus. What a blessing. Que bênção. What a great example. Que grande exemplo. So let me give just a minute just to get us how we get to chapter 8. Então eu quero te dar um breve resumo de como chegamos no capítulo In 8. chapter 7, Stephen has been put to death No capítulo 7, Estevão foi colocado à prova for talking about Jesus, por falar sobre Jesus. for telling people about the hope that's within him. Quando ele falou às pessoas sobre a esperança que há nele. It might cost you your life, Talvez isso custe a sua vida. and it's okay. E tudo bem. Easy to say here, É fácil dizer aqui, but it's true. mas é verdade. Stephen wasn't afraid to die for Christ. Estevão não tinha medo de morrer para In Cristo. fact, as he was dying, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. De tal forma que quando ele estava morrendo, ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Don't hold this against them. Senhor, não guarda isso contra esses homens. Now, you remember back in Acts chapter 1, verse 8. Mas se lembre em Atos capítulo 1, versículo 8. We've read the verse many times at this Nós conference. lemos esse versículo
versículo muitas vezes nessa conferência. Jesus said, "Go and be my witnesses Jesus diz: vão, sejam minhas testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, Judea, na Judéia, Samaria, em Samaria and the uttermost parts of the world." e até os confins do mundo. As we get to Acts chapter 8, Mas quando chegamos em Atos capítulo 8, some 4 to 5 years later, cerca de 4 ou 5 anos mais tarde, 4 to 5 years after Jesus gave that command, depois de 4 ou 5 anos que Jesus deu essa ordem, they are still in Jerusalem. eles permaneciam em Jerusalém. They're still having meetings about what we should go do. Eles ainda tinham reuniões para discutir o que nós temos que fazer. Maybe they got comfortable. Talvez eles estavam muito confortáveis. Maybe they got lazy. Talvez eles ficaram preguiçosos. Maybe they got selfish. Talvez eles estavam egoístas. And now, maybe it's none of those things. Mas talvez não seja nenhuma dessas razões. Maybe they were just waiting on the Lord. Talvez eles estavam só esperando pelo But we know Senhor. that years later they haven't gone to Judea, Samaria, and the uttermost parts of the world yet. Mas nós sabemos que mesmo depois de alguns anos eles não foram para Samaria, Judeia e nem os confins do mundo. And at the beginning of Acts chapter 8, Mas no começo de Atos capítulo 8, Saul was in hearty agreement with putting Stephen to death. Saulo estava consentindo na morte de Estevão. And on that day, a great persecution arose against the church. E naquele dia uma grande perseguição se levantou contra a igreja. It says in verse 1 of Acts chapter 8, Diz aqui no versículo 1 de Atos capítulo 8. a great persecution began against the church in Jerusalem, Desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. and they were scattered E todos foram dispersos through the region of Judea and Samaria. pelas regiões da Judéia e de Samaria. And this is how the Great Commission begins. E assim é como começa a grande comissão. Not because they were faithful to say, let's go, Não porque eles estavam empolgados falando, vamos lá, because persecution came. mas porque uma grande perseguição se levantou. Guys, the church, from what we can see from church history, the church thrives under persecution. Por tudo que podemos aprender com a igreja, através da história, a igreja, ela cresce em tempos de perseguição. Persecution is meant to wipe the church out. A perseguição, ela se levanta para destruir a igreja. And Jesus uses it every time to have the church grow. Mas Jesus usa essa perseguição todas as vezes para que a igreja se multiplique. Faithful brothers and sisters Irmãos e irmãs fiéis who aren't afraid, que não tiveram medo, standing up and saying, Jesus Christ is Lord. eles se levantam e dizem: Jesus Cristo é o Senhor. It says in verse 3 that Saul began ravaging the church. E aí no versículo 3 fala que Saulo, ele queria devastar a igreja. Entering into their houses, Ele entrava em suas casas, dragging off men and women, eles arrastavam homens e and mulheres putting them in prison. e os colocavam na prisão. We have brothers and sisters who today, right now, Nós temos irmãos e irmãs que mesmo hoje face this very persecution. estão enfrentando até mesmo agora essa perseguição. Today, when they woke up, Hoje, quando eles acordaram, they were under threat of being killed, eles estavam debaixo de uma ameaça de morte, being beaten, de ser açoitados, being in prison, de ir para a prisão. and yet they still are faithful. Mas ainda assim eles permanecem fiéis. Now, we don't have to apologize for where we live. Nós não temos que pedir desculpas por causa de onde nós moramos. We don't have to apologize that there's a beach 0.7 miles away. Nós não temos que pedir desculpas porque moramos pertinho da praia. I don't have to apologize that I'm going to go home and end up in the most beautiful valley in Virginia. Eu não tenho que pedir desculpa porque quando eu voltar para casa eu vou para o vale mais lindo da Virgínia. But we need to be good stewards with where we are. Mas nós temos que ser bons mordomos, bons dispenseiros de onde nós estamos. Because even though we might not be under persecution, Porque mesmo se nós não estivermos debaixo de we perseguição, still live in an area where there are people who are living in darkness and do not know Jesus Christ as Lord and Savior. ainda assim nós moramos cercados de pessoas que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Went on a walk yesterday on the beach. Eu fui caminhar ontem na praia. I love the beach. Eu amo a praia. Lord, I love the beach. Senhor, eu amo a praia. Just maybe someday, Lord, please. Talvez um dia, Senhor, por favor. Please. Por favor, Senhor. And people all over E as pessoas por toda parte
And I'm certain that all of them do not know Jesus. Aquelas pessoas que eu olhava, eu tinha certeza que elas não conheciam Jesus. How will they know? Como que eles vão saber? Unless we share with them. A menos que nós compartilhemos com How are they eles. going to know about the hope of Jesus unless we share with them? Como que eles vão saber sobre a esperança que é em Jesus a menos que nós compartilhemos com Now, eles? if we heard that somebody was killed in our midst for their faith, Se nós ouvimos que alguém foi morto, alguém do nosso meio foi morto por causa da sua fé, we find out that Corey has been put to death for sharing his faith. nós descobrimos que o Core foi colocado à morte, foi morto por causa da sua fé em And the Cristo. very person that puts him to death is now coming after all of us. E agora a mesma pessoa que o colocou, que o matou, agora está vindo à nossa procura. I was going to pick you, but I picked Corey. Ele ia me escolher, mas escolheu. Thank you. Amen. And we knew that person was coming, Nós sabemos que essa pessoa está vindo, filled with rage, cheia de ódio, wants to hurt us, que quer nos machucar, wants to hurt our kids. que quer machucar nossos filhos. What would it do to us? O que isso faria com você? Como você reagiria? Well, for Philip, Para o Felipe, it caused him to go out and share about Jesus. isso fez se levantar e falar mais de Jesus. We like to think that we would be brave and courageous, Nós gostamos de pensar, eu vou ser forte e corajoso, and that we would have the faith e eu vou ter a fé to go share the hope that's in us, para compartilhar a esperança que é em the hope nós. that our brother died for. A esperança que o meu irmão morreu. And maybe we have that. E talvez nós tenhamos isso. But we learn from Philip that it's possible. Mas nós aprendemos com Felipe que é possível. And millions and millions and millions of martyrs the last 2,000 years. E nesses 2000 anos nós temos milhares, milhares e milhares de mártires. There is a ministry called Voice of the Martyrs. Há um ministério chamado A Voz dos Mártires. In the last 10 years. E nos últimos 10 anos, In modern times, 2014 to 2024, em tempos modernos, de 2014 a 2024, 1 million Christians have been martyred, have been killed for their faith. 1 milhão de cristãos foram mortos por causa da sua fé. We think, is that true? Nós nos perguntamos, é verdade I don't know isso? anybody. Eu não conheço ninguém. It's true. É verdade. This is happening around our world. Isso está acontecendo ao redor do mundo. And our brothers and sisters keep stepping up and saying, Jesus is Lord. E ainda assim, nossos irmãos e irmãs continuam a se levantar e falar que Jesus Cristo é o You Senhor. would think that Philip would run, Você poderia pensar, Felipe vai correr agora, vai fugir. but we learn from Acts chapter 6 Mas nós aprendemos que em Atos capítulo 6, that he's a man filled with the Holy Spirit que há um homem cheio do Espírito Santo and faithful. e fiel. Acts chapter 8, verse 5. Atos capítulo 8, versículo 5. I'm just going to go over all of the verses in Acts chapter 8 where Eu- Philip is talking about Jesus. E eu vou ler agora, eu vou passar, pelos versículos de Atos capítulo 8, que ver Felipe cheio do Espírito Santo. While running for his life, Enquanto muitos corriam por salvar sua vida, while being chased, e enquanto ele estava sendo perseguido, he's not out just making balloon animals and everyone's happy with him. ele não estava fazendo animais com balões e todo mundo estava feliz com ele. He's running for his life. Ele estava correndo para salvar sua vida. Acts chapter 8, verse 5. Atos capítulo 8, versículo 5. Go ahead. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Went to Samaria and proclaimed Christ. Ele foi a Samaria proclamar Cristo. People coming to know Jesus. As pessoas estavam conhecendo Jesus. Verse 12. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Romans 10:17 says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romanos 10, 15 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. In verse 12 of Acts chapter 8, people are hearing the word of God and believing. E aqui no versículo 12 de Atos capítulo 8 diz que as pessoas ouviam a palavra de Deus e acreditavam. How will they know unless we come? Como eles vão conhecer a menos que nós formos até eles? People being baptized, revival happening. As pessoas estavam sendo batizadas, havia um avivamento
avivamento acontecendo. In fact, so much action is happening that in verse 14 they send Peter and John down to Samaria. E havia um mover de Deus tão grande que eles têm que enviar aqui, ó, Pedro e João para ir até eles. And all of this action is happening. Enquanto todas essas ações estavam acontecendo, And then in verse 26, no versículo 26, the Lord comes to Philip and says, "Get up and go to the road that descends from Jerusalem to Gaza." o Senhor vem até Filipe e diz, olha, vá para o sul, a estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. I want you to leave where action is happening, and I want you to go out somewhere where there's no one. Deus está falando para Filipe, deixa esse lugar onde está acontecendo todo esse mover e vai para esse lugar. I wonder how many of us would leave a bigger church to go pastor a smaller church. Eu fico imaginando quantos deixariam uma igreja grande para pastorear uma igreja pequena. I wonder how many of us would leave where the action is happening to where there's nothing happening. Eu imagino quantos de nós estariam dispostos a deixar um lugar onde todo esse mover de Deus está acontecendo para ir para um lugar onde não está acontecendo nada. If God is calling, we need to go. Mas se Deus nos chama, nós precisamos ir. So Philip goes. Filipe foi. Then he sees this Ethiopian eunuch in a chariot, E ele vê seu eunuco etíope ali na sua carroça, and he goes running up beside it. na sua charrete, e ele começa a correr ao lado dele. It says in verse 30, Philip ran up, he heard him reading Isaiah, and he said, "Do you understand what you are reading?" No versículo 30, diz que Filipe correu até a carruagem e vendo aquele homem lendo, ele pergunta, você entende o que está lendo? Could you imagine running up next to a car out here and looking in and saying, "Do you understand what you're reading?" Você já se imaginou correndo ao lado de um carro passando aqui na rua e perguntando para uma pessoa, você está entendendo o que você está lendo? And then getting in that car and explaining to them what they're reading. E aí então Filipe acaba entrando nesse carro explicando o que ele estava lendo. That's what Philip does. Filipe faz isso. And this Ethiopian eunuch is reading the book of Isaiah. E esse eunuco, o etíope, estava lendo o livro de Isaías. See, they didn't have New Testament books yet. Eles não havia nenhum livro do Novo Testamento ainda. And it tells us in verse 35, E no versículo 35 nos é dito, first of all, verse 34, primeiro versículo 34. the eunuch asks Philip, "Who does the prophet talk about?" O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? And then verse 35, E aí no versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe todas as boas novas de Jesus. so we have verse 5, verse 12, and verse 35 Versículos 5, 12 e versículo 35. of Philip talking about Jesus. Felipe está falando sobre Jesus. I don't know if I could run up next to a car, Eu não sei se eu posso correr ao lado de um carro, but one of my dreams, I didn't get to do it this time, mas um dos meus sonhos eu não consegui fazer dessa is vez. to ride a motorcycle through a city in Brazil. É dirigir uma moto nas cidades, nas ruas do Brasil. I mean, it looks so fun. Ai, aquilo parece muito, muito divertido para I mim. mean, right down the middle, Eu tô ali no meio dos carros, ó. and you get to be in the front at the red lights every time. E aí você sempre fica na frente quando o semáforo está vermelho, sempre, todas as vezes. I'm going to do it next Ah, time. eu vou fazer da próxima vez. Amen. Não encorajo. E aí, galera? E aí, galera? We're at a crucial point. Mas nós chegamos a um ponto crucial. This Ethiopian eunuch gives his life to Christ. Esse eunuco etíope, ele entrega a sua vida para Cristo. Every life matters. Todas as vidas são importantes. One heart at a time. Um coração por vez. Tradition tells us that this Ethiopian began the church in Africa. A tradição, né, a história da igreja nos conta que esse etíope começou uma igreja na Etiópia. He asks Philip, "What prevents me from being baptized?" E ele pergunta a Filipe, o que me impede de ser batizado? Philip says, "If you believe," verse 37, "if you believe with all your heart, you may." E Filipe responde, se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. And the Ethiopian says, "I believe that Jesus is the Son of God." E o etíope falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. He orders the chariot to stop and Philip baptizes him. E ele pede naquele momento que a carruagem pare e Filipe o batiza. And verse 39 is a crazy verse. E o versículo 39 é o versículo mais maluco. I love this verse. Eu amo esse versículo. When they came up out of the water, Quando eles
eles saem da água, the Spirit of the Lord snatched Philip away. o Espírito do Senhor arrebata Filipe. It's the same word that's used for the rapture. É a mesma palavra usada para o arrebatamento da igreja. He is gone. Ele vai embora, ele some. How awesome would that be? Nossa, que coisa maravilhosa, não será isso? To be baptizing someone, Está batizando alguém and then the Lord takes you e o Senhor te arrebata. and says, I got somewhere else for you to be. E ele diz, eu tenho um outro lugar para você estar. That would be better than riding a motorcycle through a city. Isso eu creio que vai ser melhor do que dirigir uma moto. I would enjoy that. Eu vou gostar mais disso. Well, verse 40. Versículo 40. Philip finds himself at Azotus. E ali, então Filipe, ele aparece em Azoto. The Spirit has taken him O Espírito toma and put him in Azotus. e o leva a Azoto. Can you read the rest of the verse? Eu vou ler o restante do versículo. Indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Verse 5, Versículo 5, verse 12, versículo 12, verse 35, versículo 35, verse 40. versículo 40. Everywhere we see Philip, he's talking about Jesus. Em todo lugar que vemos Filipe, ele está falando sobre Jesus. The way, the truth, and the life. O caminho, a verdade e a vida. There is no other way. Não há outro caminho. And Philip understood that. E Filipe entendeu isso. His friend, his good friend Stephen had just been killed. O seu amigo, o seu verdadeiro amigo Estevão havia acabado de ser morto. And rather than let it strike fear in him, Mas ao invés de deixar que o medo tomasse conta dele, it burned Jesus brighter in him. isso fez com que Jesus brilhasse ainda mais forte dentro See, dele. Philip understood that eternity is real. Filipe entendeu que a eternidade é real. If Philip was killed, he knows he's going to be with Jesus. Se Filipe fosse morto, ele saberia que estaria com Jesus. He cared about the lost. Ele se importava com o perdido. Obeyed Christ and went out onto the desert road E ele obedeceu a Cristo mesmo naquela estrada deserta, and led this man to Christ. liderando aquele etíope a Cristo. How beautiful are Philip's feet. Que lindos são os pés de Filipe. How beautiful is Philip's heart. Que lindo é o coração de Filipe. And the same is true of all of us. E o mesmo é verdadeiro para todos nós. Jesus Christ loves us. Jesus Cristo nos ama. What a blessing. Que bênção. To be loved by the Creator of the universe. Ser amado pelo Criador de todo o universo. I'm so thankful for those who shared with me. E eu sou grato por todos os que puderam compartilhar a verdade do Evangelho. I'm so thankful that the Lord sent men and women to share with me. E eu sou grato porque Jesus mandou homens e mulheres compartilharem essa verdade comigo. And that they were faithful. E eles foram fiéis. I'm going to spend eternity with Jesus. Eu vou passar a minha eternidade com Jesus. I want to be like Philip. Eu quero ser como Filipe. I want to share the love of Jesus with the world that's lost. E eu quero compartilhar o amor de Jesus com um mundo que está perdido. Jesus doesn't want anyone in hell. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. That's why he died on the cross. E por essa razão ele morreu numa cruz. Every single one of us knows somebody Cada um de nós conhece alguém that doesn't know Jesus. que não conhece Jesus. And although we might not be able to share the love of Jesus with them right now, E mesmo que nós não possamos compartilhar o amor de Jesus com eles agora, I want us to close by praying for those people. eu gostaria que nós terminássemos orando por essas pessoas. Pray for that person who you know that doesn't know Jesus. Eu quero que você ore por essa pessoa que você conhece, sabe que não conhece And Jesus. ask the Lord if he would use you E eu oro que você peça que o Senhor use você to share the love of Christ with them. para compartilhar do amor de Cristo com essa And let's pessoa. ask the Lord to strengthen us, Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, to not be afraid, que não tenhamos medo, to not be ashamed, que não tenhamos vergonha, to not be lazy, que não sejamos preguiçosos, and to step in and share the love of Christ. mas que nós possamos ser ousados e compartilhar o amor de Cristo. I love y'all. Eu amo todos vocês. Thankful to co-labor in Christ with you. Eu sou muito grato de poder colaborar em Cristo com vocês. Let's get with one other person right now. Let's get with one other person. Vamos pegar uma outra pessoa agora, nesse momento. Let's pray for that person.
Eu quero que você ore por essa pessoa. Let's pray with each other. Eu quero que vocês orem um pelo outro. Then let's go have lunch. E aí depois nós vamos almoçar. Amen. Amém?